Este programa tem um apoio da construtora Rudine Rodarte, do projeto A Construção, tudo em um só lugar. Ligue agora e faça um orçamento 98528-3262. 98528-3262. E o nosso Instagram, @Rudine Rodarte Construtora. Você que está enfrentando momentos difíceis, lidando com a depressão, pensamentos de suicídio ou desânimo que parece não ter fim, saiba que você não está sozinho. Estamos aqui por você. Mande seu pedido de oração pelo WhatsApp 994254833, mais uma vez 994254833, e tenha a certeza de que estaremos orando por você com todo o carinho e amor. Cursos gratuitos de Espiritismo? É isso mesmo, totalmente gratuito. Venha conhecer essa doutrina maravilhosa que tanto consola. Anote aí o nosso telefone 99969-9230. Mais uma vez, 99969-9230. Os cursos acontecem todos os sábados, das 17 às 19h30. Venha transformar sua vida. Esperamos por você. Olá, amigo ouvinte do Programação Espírita, um programa da Concafras PSE. Aqui é seu amigo Dailson Júnior, que em nome do nosso querido Mestre Jesus, terá a alegria de estar ao seu lado neste programa. Conversaremos com João Rodarte, presidente da Sociedade de Divulgação Espírita Alta de Souza, da cidade de Taguatinga, Distrito Federal, falando sobre o tema Eutanásia na Visão Espírita. Mas antes, gostaria de convidar você para juntos fazermos a nossa prece. Pai amado, voz de infinita luz e sabedoria, habitai em todos os corações sofredores, que passam por tantas provações e acham-se injustiçados. Que a sua luz brilhe, Mestre, faça mostrar um caminho para que as pessoas entendam a necessidade da dor, do sofrimento, para que assim possam ser mais resignadas, mais conscientes que através da dor vem a evolução espiritual e somente através de Ti, Mestre, chegaremos à libertação de todas as dores e sofrimentos. Pedimos em especial por todas as mães, todos os pais que estão em decisões de possibilitar o aborto, de possibilitar a não reencarnação de alguns espíritos que já estão planejados para reencarnarem no planeta. Que a sua luz, Mestre, possa fazê-los ver que este ser mudará toda a sua história, mas para melhor, pois um ser encarnado, direcionado no bem, é mais um ponto de luz no planeta e no seu projeto divino. Que sua paz e seu amor habitem em todos os corações, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Convidamos você, ouvinte, a conhecer alguns trechos da vida de alguém muito especial, um homem conhecido e querido no Brasil e no mundo. Ouça agora o interessante caso da vida de Chico Xavier, um homem chamado amor. A madrinha do Chico, por vezes, passava tempos entregue à obsessão. Assim é que, nessas fases, a exasperação dela era mais forte. Em algumas ocasiões, condenava o menino a vários dias de fome. Certa feita, já faziam 3 dias que a criança permanecia em completo jejum. À tarde, na hora da prece, encontrou a mãezinha desencarnada que lhe perguntou o motivo da tristeza com a qual se apresentava. A senhora não sabe, explicou o Chico, mas tenho passado muita fome. Ora, você está reclamando muito, meu filho, disse Dona Maria João de Deus. Menino guloso tem sempre indigestão. Mas hoje bem que eu queria comer alguma coisa. A mãezinha abraçou e recomendou: continue na oração e espere um pouco. O menino ficou repetindo o Pai Nosso e daí a instantes um grande cão da rua penetrou o quintal. Aproximou-se dele e deixou cair na boca um objeto escuro. Era um saboroso jatobá. Chico recolheu alegre o pesado fruto, ao mesmo tempo que reviu a mãezinha ao seu lado, acrescentando: misture o jatobá com água e você terá um bom alimento. E despedindo-se da criança, acentuou: como você observou, meu filho, quando oramos com fé viva, até um cão pode nos ajudar. Em nome de Jesus.
Amigo ouvinte, conversaremos hoje com João Rodarte sobre o tema A Eutanásia na Visão Espírita. Olá, que Jesus nos abençoe. Você sabe o que é eutanásia? Para conversar sobre este tema, temos conosco João Rodarte, presidente da Sociedade de Divulgação Espírita Alta de Souza, de Taguatinga, Distrito Federal. Seja bem-vindo, Rodarte. Obrigado. Para começar com o tema de hoje, primeiramente nós queremos saber, Rodarte, o que é a morte? A morte existe? A morte existe apenas para o corpo, mas o espírito é eterno. Ele já existia antes de nascer e continuará existindo sempre. É impossível matar o espírito. Tanto que nas recomendações de Jesus, ele nos dizia que nós devíamos temer aqueles que matassem o nosso espírito, ou seja, que nos conduzisse às trevas, ao sofrimento, e não aqueles que matam o corpo. Porque se estivermos em paz com a nossa consciência, a morte do corpo não representa nada demais para nós, a não ser passagem de uma dimensão espiritual para outra. Levando-se em conta que a morte não existe para o espírito, a morte é só para o corpo, o espírito vai para algum lugar, que é um lugar que muitas vezes as pessoas têm medo de encontrar devido à sua conduta aqui na Terra. O que nós vamos encontrar ao desencarnarmos? Isso varia ao infinito, assim como o parto aqui na Terra. Todos reencarnamos através de um útero de uma mulher. O processo é muito parecido, uns por cesárea, outros parto normal, mas a circunstância desse nascimento, o local, o ambiente, as condições, elas variam infinito. Se nós colocássemos os que estão do lado de cá para informar para os que estão do lado de lá como foi o seu nascimento, cada um falaria de uma maneira. Da mesma forma, a morte, ela varia de uns para outros, mas tem algumas coisas que acontecem com todos. Primeiro, a maioria, por má educação religiosa, não sabe que morreu. Ou seja, diz que vai para o inferno ou para o céu, ou então para um purgatório. O cidadão sai do corpo, continua sentindo sede, sentindo fome, continua amando as pessoas, continua sentindo todas as necessidades que tinha do lado de cá. Então, a primeira coisa, ele não acredita que morreu, que o corpo morreu, né? Isso, então, acontece com a grande maioria, a não ser alguns mais preparados, espíritas, por exemplo, que já conhecem o processo, mas, de uma maneira geral, as pessoas de outras religiões desencarnam sem saber que desencarnaram, porque o termo correto é desencarnar, né? Você sair da carne ou encarnar e entrar na carne. Outra coisa que acontece com todos, absolutamente, todo mundo vai ver um cineminha, de graça, não vai pagar ingresso. Só que o artista principal é aquele que está desencarnando. Tudo o que ele fez durante a vida, ele vai viver naquele instante com a mesma intensidade dos momentos em que ele viveu. Então, a pessoa que passou a vida fazendo mal, naturalmente que esse instante em que passar a sua vida pela sua mente, como se estivéssemos voltando uma fita de um gravador, além dele se sentir muito mal, naturalmente esses pensamentos o conduzirão às trevas, a lugares de grande sofrimento e também a companhias extremamente desagradáveis, que outras religiões chamam de capeta, de demônio, diabo, coisa ruim, né, curupira. Então tem muitos nomes, mas na verdade são espíritos que se dedicam ao mal e que ficam do lado de lá esperando aqueles que fazem o mal para torturá-los, para fazê-los também sentir o mal que fizeram a outros. Quanto àqueles que fizeram o bem, que fizeram a caridade, que seguiram as recomendações de Jesus, a situação é completamente diferente. Porque para ambos, os maus e os bons, os parentes, os amigos espirituais, os anjos de guarda, estarão de lá aguardando este momento. Para aquele que fez o bem, será um momento de reencontro, de alegria, vai ver os parentes, vai abraçá-los. Esse que fez o mal, pela sua densidade espiritual, a sua vibração é muito pesada, ele não consegue ver essas criaturas que estão lá para ampará-lo. Então o sofrimento dele já começa a partir desse instante. Então a diferença aí é aqueles que treinam para morrer, e nós devíamos todos treinar para morrer, já que todo mundo vai entrar nesse time, o treinamento é fazer a caridade. Todos os dias nós verificarmos quais os defeitos que nós temos, quais as antivirtudes, quais os vícios, e ir eliminando um a um. Porque nesse treino, e também ajudar o próximo, né? Tudo que puder fazer pelos outros, fazer
Porque nesse treino diário, quando chegar o momento de você deixar o corpo, vai ser um momento de grande alegria. Até porque você será conduzido ou conduzida a esferas, a mundos muito melhores do que esse que nós vivemos. Rodarte, você falou em entrar na carne, em encarnação. Para a doutrina espírita, o que é reencarnação e por que tantos sofrem enquanto outros têm tantas facilidades aqui na Terra? Na verdade, os que têm facilidade ou os que têm dificuldades, todos nós aqui na Terra sofremos muito. Quem tem dinheiro sofre, quem não tem sofre, quem tem saúde sofre, quem não tem também sofre, quem é bonito sofre, quem é feio sofre um pouco mais. Então, mas na verdade todos nós sofremos. Não há nenhum coração na Terra, como diz Emmanuel através do Chico Xavier, que não tenha grandes problemas a resolver. Ou seja, que não tenha sofrimento. A diferença, na verdade, por que do sofrimento? É porque todos nós que estamos encarnados somos espíritos endividados diante da lei de Deus. Nós não cumprimos com os 10 mandamentos, né? Lá que foi passado por Moisés, e depois também não cumprimos com os 2 que Jesus nos trouxe, que engloba todos os 10 de Moisés e todos os outros ensinamentos de filósofos e outros religiosos que vieram. Então, esse sofrimento, na verdade, não é um castigo de Deus. É porque todo o mal que você faz, que nós fazemos, obrigatoriamente nós vamos ter que colher. Como também todo o bem que nós fazemos, nós teríamos que colher, porque Deus não precisa nem do mal que fazemos e nem do bem que fazemos. Às vezes a pessoa fala, vou fazer esse bem aqui para agradar a Deus. Não, quando você faz o bem, você está criando uma caderneta de poupança no futuro para você receber todo esse bem de volta, tanto aqui na Terra quanto em qualquer lugar do universo. Porque o patrimônio seu é o bem e o mal que você faz. E conforme você faz, bem ou mal, não podemos esquecer que mesmo aquele mal que só está dentro do nosso pensamento, que a gente pensa que ninguém viu, tem testemunhos. Porque os espíritos veem os nossos pensamentos, leem os nossos pensamentos e tem muitas testemunhas do bem e do mal que fazemos. Às vezes a pessoa pensa, não, eu só pensei nisso, mas ninguém está vendo o meu pensamento. Tem muita pessoa que está vendo. Tanto que Jesus disse, se olhar para uma mulher com mau desejo para com ela, você já pecou no seu coração. Falamos hoje sobre eutanásia. Rodarte, o que é eutanásia? A eutanásia, ela é um termo que define quando você apressa ou antecipa a morte de um paciente, né? Quando esse paciente está diagnosticado com uma doença incurável, que todos sabem que realmente ele vai desencarnar, isso é a eutanásia. Mas tem aquele paciente também que os médicos não têm um diagnóstico, vamos dizer, preciso sobre isso, mas que às vezes também provoca a morte ou antecipa a morte. Isso, se descobrir que aconteceu isso, aí é homicídio, né? Entra no artigo 121 do nosso Código Penal. Então, a eutanásia é quando você antecipa o desencarne de alguém ou a morte de alguém. Tem países que isso foi legalizado. Como na Holanda, por exemplo, legalizaram a eutanásia e eles estão vivendo um problema grave lá, porque os idosos estão todos mudando para a Alemanha, criando até um problema social na Alemanha, porque os filhos, como na Holanda foram autorizados a fazer eutanásia, os idosos ficam com medo de adoecer e os filhos antecipar o desencarne deles. Então, por via das dúvidas, é melhor mudar para a Alemanha ou para outro país para escapar da eutanásia. Eutanásia é um termo mais falado, mas nós temos também 2 outras modalidades que não se fala. Uma é a ortotanásia. Orto, né, vem do grego, que quer dizer certo. E tanásia, que vem do deus da morte, que é Thanatos, né? Se eu não estiver me enganado, é isso, né? Então, a ortotanásia é a maneira certa de morrer, que é considerada aquela em que a pessoa não quer fazer uso de nenhum aparelho ou medicamento que prolongue A vida. o seu estado de sofrimento, né? Então ele fala, não, eu não vou apressar a minha morte, mas também eu não quero que faça nada que evite que ela chegue. Então os médicos ficam ali do lado, controlando a dor, dando um remédio para a dor, para diminuir a dor, dando um conforto para o paciente, mas tanto o paciente quanto o médico, quanto os familiares, sabem que a qualquer momento
ele vai desencarnar e, se for preciso, por exemplo, usar um aparelho de oxigênio, esse tipo de paciente ele não aceita. Ele fala, não é para pôr nenhum aparelho, não é para me entubar, é para deixar a natureza seguir o seu curso. E isso é ortotanásia e não representa suicídio, porque a pessoa não quer morrer. Ela simplesmente não quer se utilizar de algum aparelho para esse fim. E tem a distanásia, que é quando o paciente já não tem nenhuma possibilidade de vida, mas os médicos e os parentes utilizam todos os recursos tecnológicos para manter aquele corpo em funcionamento. Então, isso são basicamente a distanásia, a eutanásia, a ortotanásia. Ajude a construir um lar de amor e esperança. Em breve, a Casa Lar Casa do Caminho Francisco de Assis será um lar seguro para 20 crianças, oferecendo amor, cuidado e um novo começo. Mas para que esse sonho se torne realidade, precisamos de você. Sua doação faz toda a diferença. Com a sua ajuda, poderemos concluir a reforma e acolher essas crianças com dignidade, cara. Faça sua parte. Doe para o Pix 30 832 855 0001 40. Novamente, 30 832 855 0001 40. E o nosso contato de WhatsApp é 98528 3262. Cada contribuição é um tijolo de amor na construção desse lar. Juntos, podemos transformar vidas. Venha conhecer o nosso trabalho voluntário, o Ônibus Expresso Caridade, que está todas as sextas-feiras à noite, levando nas ruas o acolhimento e a dignidade a quem mais precisa, através do banho quente, doando roupas novas, corte de cabelo, sopa quentinha e também os ensinamentos de Jesus, proporcionando não apenas assistência material, mas também um conforto para a alma. Juntos podemos transformar vidas. Para saber como participar ou fazer sua doação, entre em contato conosco pelo WhatsApp 99425 4833. 99425 4833. O bem que você faz hoje ilumina o caminho de alguém amanhã. Venha conosco nessa missão de amor. E siga o nosso Instagram, @expressocaridade. A eutanásia seria uma forma de auxílio ao próximo ou uma medida prejudicial à evolução da criatura, Rodarte? Do ponto de vista materialista, aqueles que não acreditam em Deus, que não acreditam numa vida depois desta aqui, eles acham que é caridade, acham que é uma morte piedosa. Mas para nós que sabemos que a vida continua e da importância dos segundos passados aqui nesse mundo de expiação e provas, estes segundos ou estes minutos, conforme nos ensina o Espiritismo, ele tem um valor imenso para o paciente. Até porque muitas das vezes esse estado de coma, tivemos agora um amigo que ficou 2 anos indo para o hospital e saindo com muita dificuldade, entrando em estado de coma. Na verdade, esses 2 anos de sofrimento para ele e para a família dele, foi uma grande bênção, porque estava queimando, vamos falar num termo assim popular, o mal que ele praticou durante esta vida. Então foram limpando, foram higienizando o corpo perispiritual dele, que é o corpo que nós utilizamos no mundo espiritual, de maneira que quando ele desencarnou, ele estava em condições de ser recebido pela espiritualidade maior. Se ele tivesse sido submetido à eutanásia, ou a pedido dele, ou a de parentes, a situação dele no mundo espiritual seria muito complicada, seria muito difícil. Então, tem uma frase de André Luiz, no livro Conduta Espírita, publicado pela Federação Espírita Brasileira, que ele diz o seguinte: Deus não erra, e não erra mesmo. Então a pessoa não precisa apressar a morte, que Deus vai lhe dar o momento certinho para ele deixar o corpo físico. Certo. De acordo com a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus, nós devemos sempre fazer o possível para minimizar os sofrimentos e ajudar o nosso próximo. Mas nesse caso, Rodarte, é lícito abreviar a vida de alguém que sofre em estado terminal? O homem tem esse direito? Aqui na legislação do Brasil não tem. A comissão de juristas, nomeada pelo Senado, dirigida pelo ministro Gilson Dipp, eles apresentaram como sugestão para que no novo Código Penal seja autorizada a eutanásia.
Nós somos contra totalmente essa ideia de legalizar a eutanásia, porque chega um momento que você não está de posse da sua razão e outras pessoas vão decidir sobre se você vai viver ou não, como neste caso dos anencéfalos, que foi votado, um equívoco do Supremo Tribunal Federal, equívoco em todos os sentidos, equívoco jurídico, equívoco moral, né, o que eles fizeram é uma coisa imoral, isso chama-se neonazismo, né, eles estão fazendo aquilo que os nazistas faziam, vê que a pessoa não tem condições, então vamos matar essa pessoa. Utiliza-se do aborto e utiliza-se da eutanásia para matar os idosos e os doentes, que é o próximo passo desses grupos, como esse Gilson Dipp, que é ministro do STJ, já apresentou lá no Senado Federal. E dentro das leis de Deus, na eutanásia não há nenhuma piedade. Quem abrevia a vida do outro está cometendo um assassinato. Por mais bem intencionado que ele esteja, ele está cometendo um assassinato, até porque eu particularmente, que já fui muitas vezes a hospitais visitar parentes acidentados, e muitas das vezes vi casos de pessoa completamente quebrada, pernas quebradas, cabeça quebrada, braço quebrado, fratura generalizada, e depois se recuperar. Tenho mesmo uma prima que o caso dela era gravíssimo, e ela era jovem, não só se recuperou, como é mãe. Tem vários filhos. Mas na situação em que ela estava, qualquer um materialista pediria aos médicos para antecipar a morte dela, porque o caso qualquer um acharia que ela jamais sobreviveria. Então, como nós não conhecemos os limites da lei de Deus, até onde vai esse sofrimento, se a pessoa vai ter ainda uma prorrogação de vida, porque é possível prorrogar a estadia aqui na Terra, então não é lícito, nem do ponto de vista jurídico hoje, e do ponto de vista da lei de Deus, jamais será lícito você matar alguém. Conversando hoje sobre a eutanásia. Rodarte, quais as consequências da eutanásia para o paciente após o desencarne e para aqueles que ajudaram a praticar? Para o paciente, ele é recebido no mundo espiritual como suicida. Porque qualquer um que antecipe a vida, que seja em um segundo, ele se matou. Então as consequências para ele são terríveis, porque o suicídio é uma rebeldia contra as determinações divinas. E o suicida seguramente é o cidadão que mais sofre no universo depois que desencarna, a não ser em casos de exceção. Tudo na vida tem exceção. Por exemplo, um louco que suicida, ele no plano espiritual ele é recebido para tratamento, né? Mas a pessoa consciente que para não sofrer ou que por qualquer razão antecipe a sua morte através da eutanásia, as consequências dela são terríveis. E para aqueles que trabalharam nisso, o médico e os familiares, serão recebidos como homicidas. Contrariaram o 5º mandamento, não matarás, e se arrependerão muito de terem participado disso. Você falou no bloco anterior um pouco sobre a questão legal da eutanásia no Brasil. A eutanásia ela não é legalizada? Como é que funciona? Ela não é legalizada e nós devemos lutar intensamente para que na reforma do Código Penal ela não venha a ser legalizada. É preciso que todos que estão nos assistindo liguem para seus senadores, para seus deputados, dizendo que o povo brasileiro é contra a legalização da eutanásia, como é contra a legalização do aborto. Rodarte, para finalizar nosso programa hoje, o que a doutrina espírita pode fazer para conscientizar a humanidade dos malefícios da prática da eutanásia? Para mostrar para as pessoas que a eutanásia não é um benefício, ela é um malefício, e para consolar também aqueles que sofrem. Poderíamos falar muitas coisas, mas vamos começar. A pessoa precisa ter fé em Deus. Realmente, se acredita em Deus, ele tem que saber que Deus, como Pai amoroso, e como é chamado em algumas religiões o Todo-Poderoso, ele tudo pode realmente. E se ele quisesse, ele abreviaria qualquer sofrimento nosso. Sofrimento físico, financeiro, psicológico, afetivo. Ele poderia mudar essa situação a qualquer momento. Se ele não o faz, é porque todo esse sofrimento vai nos conduzir a um crescimento. Por isso, qualquer que seja o sofrimento que estejamos passando, nós temos que manter a serenidade, manter a paz de consciência e, no caso específico da eutanásia, nós recomendaríamos a todos, tanto pacientes quanto parentes,
que comprasse um livro da Federação Espírita Brasileira que chama Crise da Morte, A Crise da Morte. Esse livro é uma pesquisa feita por um cientista italiano, muito importante, famoso, Ernesto Bozano, onde ele entrevistava os espíritos com apenas uma pergunta: o que aconteceu no momento da sua morte? E aí ele tirou as conclusões científicas daquilo que nós falamos no início do programa. O que acontece com todo mundo, as coisas que acontecem apenas com alguns, mas não acontecem com outros, porque você conhecendo o que é o momento da morte, o que acontece neste momento, a pessoa aguarda esse momento com serenidade. Agora, como as pessoas não estudam o espiritismo e as informações que chegam para elas são informações erradas, incompletas, elas esperam esse momento com grande angústia. Pavor, né? E tem até alguns que dizem que morrem de medo de morrer, né? Então, o que vai nos facilitar neste momento, o que vai nos consolar, tanto os parentes quanto as pessoas que estão numa situação de sofrimento no hospital, é exatamente saber da transitoriedade da vida física e que o tipo de morte não interessa. Se você vai desencarnar queimado, atropelado, afogado, porque morrer não dói. O que dói é as consequências do tipo de morte que você teve. E dói principalmente para aqueles que não querem morrer. Os que querem ficar presos ao corpo, e ficam mesmo, porque muitos são enterrados junto com o corpo, porque eles não querem abandonar o corpo. E aí tem um grande sofrimento, porque vão sentir o corpo sendo comido pelos vermes, o corpo sendo destruído. É um sofrimento imenso que os materialistas normalmente sentem, porque por não acreditar em Deus e não acreditar numa vida post-mortem, eles acabam ficando presos ao corpo. O que os familiares podem fazer, então, para amenizar e auxiliar esse paciente que está sofrendo em estado, muitas vezes, terminal, angustiante, trazendo para o Evangelho de Jesus? O que Jesus nos recomenda, Rodarte, para nós auxiliarmos os nossos irmãos que estão em sofrimento? Bem, Jesus nos recomenda ter fé em Deus, em qualquer situação. E no caso dos familiares, é conversar claramente com o paciente, né? Nós tivemos um amigo numa situação dessa e nós chegamos a falar para ele: você não cogitou que, apesar de todo o esforço dos médicos, não está acontecendo nada? É melhor você se preparar para ir para o mundo espiritual. Da melhor maneira A partir possível. disso, ele modificou o comportamento e passou a consolar os familiares e teve um desencarne muito tranquilo e feliz. Nós agradecemos a presença do Rodarte conosco hoje. Caro telespectador, se você quiser saber mais sobre as atividades realizadas na Casa Espírita, acesse o site www.ocentroespirita.com. Muita paz a todos e que Deus esteja em nossos corações. Este programa tem um apoio da construtora Rudine Rodarte, do projeto à construção, tudo em um só lugar. Ligue agora e faça um orçamento. 98528-3262. 98528-3262. E o nosso Instagram, @Rudine Rodarte Construtora. Você que está enfrentando momentos difíceis, lidando com a depressão, pensamentos de suicídio ou desânimo que parece não ter fim, saiba que você não está sozinho. Estamos aqui por você. Mande seu pedido de oração pelo WhatsApp 99425-4833, mais uma vez 99425-4833. E tenha certeza de que estaremos orando por você com todo o carinho e amor. Cursos gratuitos de Espiritismo? É isso mesmo, totalmente gratuito. Venha conhecer essa doutrina maravilhosa que tanto consola. Anote aí o nosso telefone, 99969-9230. Mais uma vez, 99969-9230. Os cursos acontecem todos os sábados, das 17 às 19h30. Venha transformar sua vida. Esperamos por você. Tem o homem o direito de dispor da sua vida? Não, só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei. Se você pensa em suicídio, se você se sente triste, sozinho, desamparado, desesperado, peça ajuda. Procure tratamento médico e psicológico. Procure tratamento espiritual em um centro espírita. Ore, peça ajuda a Deus e ao seu anjo da guarda. Suicídio nunca. Conheça o Espiritismo. A divulgação de dados distorcidos e imprecisos sobre o número de abortos realizados no Brasil, com projeções exorbitantes,
desviam o foco das reais causas de mortalidade materna. Procuram dar uma falsa legitimidade para a criação de políticas públicas que legalizem o aborto no Brasil, a pretexto de melhorar os dados da saúde da mulher. Vida sim, aborto não. Havia, ao tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote, por nome Zacarias, da turma de Abias, e sua mulher era da raça de Abraão e se chamava Isabel. Ambos eram justos aos olhos de Deus e obedeciam a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos, por ser estéril Isabel e estarem os dois avançados em anos. Ora, desempenhando Zacarias suas funções de sacerdote perante Deus, na vez da sua turma, sucedeu que, tirada a sorte, conforme ao que se observava entre os sacerdotes, lhe tocou entrar no templo do Senhor para oferecer os perfumes. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo de 5 a 9. Muitas pessoas, tendo empreendido pôr em ordem a narração das coisas que entre nós se realizaram, de acordo com o que transmitiram aqueles que desde o começo as viram com seus próprios olhos e foram os ministros da palavra, pareceu-me, excelentíssimo Teófilo, conveniente, depois de me haver informado exatamente de como todas essas coisas se passaram desde o princípio, escreveste a narrativa de toda a série delas, a fim de que conheças a verdade acerca do que aquelas pessoas hão dito, o que tudo sabes. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo de 1 a 4. Culto do Evangelho no lar e implante esta ideia. Por quê? Para quê? Como e quando realizar o culto do Evangelho no lar? Respostas a essas e a tantas outras questões daremos neste quadro baseado no Evangelho segundo o Espiritismo e na obra Paz em Casa, Paz no Mundo, Culto do Evangelho no Lar, ambos da editora Alta de Souza. Siga conosco. Respondendo às perguntas por que e para que realizar o culto do Evangelho no lar, o espírito Teresa de Brito, no livro Vereda Familiar, nos diz: o lar sofre a carência do Cristo, vivo e ativo, em suas engrenagens, em processo de emperramento. A família padece a falta dessa divina presença em sua ação cotidiana. Diante da presença de Jesus, por meio da oração e do fraterno diálogo, mantidos no íntimo doméstico, toda a visão do mundo se modifica para melhores perspectivas. Os entendimentos dão-se respeitosa e maduramente. Como realizar o culto do Evangelho no lar? É muito simples. Primeiro, você e sua família escolhem um dia na semana, no horário em que todos, ou pelo menos a maior parte da família, possa se reunir para o culto. E no dia combinado, harmonize o ambiente, desligando a TV e deixando uma música suave e tranquila que transmita bem-estar. Enquanto isso, prepare uma jarra com água para ser fluidificada. Separe o Evangelho e uma mensagem. Na hora do culto, faça a leitura da mensagem. Em seguida, a prece inicial. O silêncio fala. Nos dias de provação maior, quando tudo em torno de ti pareça problema sem solução, anima-te mais intensamente ao próprio trabalho. Não compliques a vida com lamentações suscetíveis de prejudicar o caminho dos outros.
Não dramatize os obstáculos em que te encontras perdendo tempo. Continua agindo e servindo para o bem. O teu silêncio falará por ti muito mais. Emmanuel. Divino amigo Jesus, somos gratos pela oportunidade de mais um dia de vida. Protege as nossas famílias, nossos amigos e toda a humanidade. Graças a Deus, que assim seja. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1. Não vim destruir a lei. Itens 1, 2, 6 e 9. Item 1. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Em verdade vos digo que os céus e a terra não passarão, sem que tudo o que está na lei seja perfeitamente cumprido até o último iota e o único ponto. São Mateus capítulo 5, versículos 17 e 18. Muito bem, Sebastião. Esse capítulo do Evangelho, capítulo 1 do Evangelho, não vim destruir a lei. É muito interessante porque, na verdade, é uma palavra de Jesus quando se refere à lei mosaica, que, segundo Kardec, no item 2, é constituída de duas partes distintas. A primeira, que é constituída dos 10 mandamentos, que é a parte divina, uma lei imutável de todas as épocas. E a segunda, composta da lei civil, colocada por Moisés, disposta por Moisés para conter o seu povo, aquele povo extremamente duro, ignorante, e que naturalmente com o passar do tempo vai se alterando, se modificando. Jesus veio mudar radicalmente aquilo que estava contido na lei civil de Moisés, do olho por olho, do dente por dente, necessário, volto a dizer, em função da dureza daquele povo. Mas veio modificar no momento que percebeu que a humanidade estava preparada, graças ao trabalho anterior feito pelo Moisés. E nos 10 mandamentos está aí a síntese maravilhosa de tudo aquilo, porque é uma lei de todos os tempos, de todas as nações. E aí constituída por a lei primeiro mandamento: eu sou o Senhor, vosso Deus, e não adorarás nenhum outro Deus. O segundo mandamento: não utilizeis em vão o nome do Senhor. O terceiro: recordai de sacrificar o dia de sábado. O quarto: honrai a vosso pai e a vossa mãe. O quinto: não cometereis adultério, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não desejareis a mulher do vosso próximo e não cobiçareis a casa, nem o servo, nem a serva, nem o boi. Portanto, aí a síntese maravilhosa, não é, Regina? Jesus está se referindo a Moisés quando ele fala dessa lei, né? Está se referindo aí aos 10 mandamentos. Ainda no próprio Evangelho, o próprio Espírito israelita, no item 9, ele nos fala que os 10 mandamentos de Deus dados a Moisés traz o germe da mais ampla moral cristã. E a gente tem que entender que a lei, ela não é exclusividade da Terra, e sim de todo o universo. Vemos isso lá no Livro dos Espíritos, onde trata das leis morais. Na questão 647, na terceira parte, Kardec então pergunta: o que se deve entender por lei moral? E a espiritualidade responde: é a lei natural, a lei de Deus. Como você bem disse, Murilo, uma lei invariável. Isso mesmo, Regina. Agora você vê, no item 9, Regina, a nova era, o espírito israelita, ele vem falar que Deus é único. E Moisés é o espírito que Deus enviou em missão para tornar-se conhecido, não só pelos hebreus, mas também entre povos pagãos. O povo hebreu, continua ele, foi um instrumento que Deus utilizou para revelar-se por intermédio de Moisés e dos profetas. Então é preciso, né, Regina, ressaltar, apesar de aí 4.000 anos, né, papel fundamental de Moisés, que preparou aquele povo extremamente ignorante, pavimentando o caminho para o advento do Cristo. Isso é fundamental ressaltar, não é, Regina? Um vem complementando o outro, né? Moisés
era para aquele povo daquela época com seus ensinamentos rudes. E depois veio Jesus com seu amor, com a sua afabilidade. E na sequência nós temos o Espiritismo, que nos traz à nossa época uma melhor explicação, nos fazendo relembrar tudo que Jesus já havia nos ensinado. Isso mesmo, Regina. E a gente tem que mais uma vez ressaltar que a moral ensinada por Moisés, ela era extremamente adequada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos, a que fora convocado a regenerar. E esses povos quase primitivos, quanto, vamos dizer assim, ao aperfeiçoamento de suas almas, não compreenderam que se poderia adorar a Deus de forma diversa dos holocaustos, por exemplo. Daí a relevância do papel de Moisés, que ao longo de décadas conseguiu conduzir esse povo para um outro estágio. E mais uma vez, preparando, portanto, assim, o advento daquele que modificaria radicalmente as eras, que foi Jesus, que será objeto, naturalmente, de um estudo aprofundado e novo episódio do nosso culto do Evangelho no Lar. Suas considerações finais aí, Regina, para nós? Bem, que o Antigo Testamento ele traz a personificação de Moisés e o Novo Testamento a personificação no Cristo. E já o Espiritismo, sendo uma terceira revelação, não traz personificada em nenhum indivíduo, até mesmo porque é produto de ensinamento dado não somente por um homem, né, mas pelos Espíritos, que são as vozes do céu sobre todos os pontos da Terra. Isso aí será objeto de novos estudos, Regina. Caminhando então para o encerramento do nosso culto do Evangelho no Lar, ouçamos agora a prece final. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Estende as vibrações de amor em benefício de meu lar, Jesus, que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Graças a Deus. Que Deus seja louvado. Este programa tem um apoio da construtora Rudine Rodarte, do projeto A Construção, tudo em um só lugar. Ligue agora e faça um orçamento 98528-3262. 98528-3262. E o nosso Instagram, @Rudine Rodarte Construtora. Você que está enfrentando momentos difíceis, lidando com a depressão, pensamentos de suicídio ou desânimo que parece não ter fim, saiba que você não está sozinho. Estamos aqui por você. Mande seu pedido de oração pelo WhatsApp 99425-4833, mais uma vez 99425-4833. E tenha a certeza de que estaremos orando por você com todo o carinho e amor. Cursos gratuitos de Espiritismo? É isso mesmo, totalmente gratuito. Venha conhecer essa doutrina maravilhosa que tanto consola. Anote aí o nosso telefone, 99969-9230. Mais uma vez, 99969-9230. Os cursos acontecem todos os sábados, das 17 às 19h30. Venha transformar sua vida. Esperamos por você. Se você quiser conhecer sobre a campanha mundial do Evangelho em Casa, acesse globaljesus.net. Gostaríamos de agradecer a participação e as vibrações de todos, lembrando que na semana que vem estaremos aqui conversando sobre um novo trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, no quadro Culto do Evangelho no Lar. Implante esta ideia. Até lá, amigos! Caro ouvinte, chegamos ao final do nosso programa Ação Espírita, um programa da Concafras PSE. Agradecemos a sua companhia amiga e pedimos que entre em contato conosco pelo e-mail açãoespírita@yahoo.com.br e envie a sua sugestão, comentário, enfim, a sua palavra amiga. Fique com Deus e até o próximo programa. Este programa tem um apoio da construtora Rudine Rodarte, do projeto A Construção, tudo em um só lugar. Ligue agora e faça um orçamento 98528-3262.
3262. E o nosso Instagram, @RudineRodarte Construtora.